que é bonito? A gente vem acompanhando uma ode à esquisitice, à estranheza, como uma celebração, a expressão do que é autenticidade, do que é individualidade, num contraponto aos padrões de beleza, e esse é o assunto do Tchau Bela dessa semana. Vem! Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências e estou aqui com a Vânia Goy, minha parceira de bancada de pesquisa, também conhecida como belezinha.com.você. E quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente logo lembrou de Humble, uma música do Kendrick Lamar, que eu fiz uma tradução bem tosca aqui. Você vai mandar umas rhymes? Não vou conseguir. Não vou segurar esse Kendrick aqui não. Mas, a tradução é: tô tão cansado de Photoshop, me mostra alguma coisa natural, tipo o cabelo afro do Richard Pryor, com uma muda com marca de estrias, né? Então, assim, a gente já, em 2017 ele tava falando isso. Ele já tava cansado com a perfeição lá, o Photoshop lá. Imagina agora. E para além dessa crítica à perfeição, o que a gente anda vendo são manifestações estéticas muito provocadoras. É como a gente sempre explica, né? Esse mundo das tendências tem sempre um ponto de tensão. Então, quanto mais a gente vê que as exigências estéticas vão crescendo, a quantidade de procedimentos, de harmonização, que promete deixar todo mundo no mesmo padrão, a resposta também vai acontecendo para andar contra a corrente, né? Pois é, e o que a gente está chamando aqui de autenticidade, muitas vezes, né, pode ser considerado como algo feio, dependendo de quem está falando, qual é o padrão, enfim. E o que é louco é pensar que talvez aquilo que um dia foi visto como feio pode ser considerado um novo padrão expressional. Será? É isso que um artigo da nossa querida Daisy Digital bota em pauta e a gente ficou tão intrigada que a gente trouxe aqui para desenvolver. Essa matéria da Daisy fala sobre como esses padrões de beleza estão evoluindo para uma aceitação maior de traços ditos imperfeitos e que, na verdade, é o que garante um charme, como se diz, né? Para cada pessoa. Então, nariz maior, orelha grande, ruga, linha de expressão, tudo que tem a ver com o que a gente vem falando também sobre diversidade entra nesse pacote. Mas o mais interessante dessa história da Daisy é que eles colocam esses traços como algo parecido com a exclusividade que a gente enxerga, por exemplo, no mercado de luxo. Como se essas imperfeições fossem abraçadas pelo capitalismo, tornando você único, que a gente já sabe que é, mas dentro desse espectro de luxo, sabe? Eu fazendo esse paralelo, talvez seja inclusive o que a gente vê no artesanato, né? Que tem aquele detalhe de algo que é exclusivo porque foi feito à mão, em 1 a 1, né? Sim. E não é igualzinho, não é tão padronizado. Sim. Então, assim, conectando tudo isso, parece que à medida com a qual os cosméticos e os tratamentos estéticos se tornam mais acessíveis, mais comuns, mais democratizados, né? As características naturais começam a se destacar da norma e começam a ser valorizadas como esse símbolo de algo único, de algo autêntico e, por que não, de certo status. Tem um outro artigo interessante que foi publicado no New York Post e assinado pela Asia Gracie, uma repórter, que fala sobre um privilégio da feiura. E aí ela explica que o fato de você não se encaixar nos padrões socialmente aceitos, paradoxalmente, pode oferecer algumas vantagens. Então, para uma das entrevistadas, o fato da sociedade conceder tratamento especial para quem está bem posicionado ali na prateleira, é considerado atraente, faz com que quem é ignorado possa experimentar um tipo de liberdade, ou seja, viver com menos assédio, sem essas expectativas superficiais e sem exclusão social devido à inveja. Achei essa muito otimista, uma alma que já transcendeu do que a gente vive, mas é uma perspectiva interessante, né? Mas sabe que ela não é a única, porque já tem mais 2,7 milhões de pessoas que postaram o hashtag Ugly Privilege, ou privilégio da feiura, vamos dizer assim. Em novembro do ano passado, inclusive, o Guardian
estreou uma nova coluna mensal com a jornalista Jessica DeFino, que ela quer ser chamada de feia pelos seus leitores. Então, a coluna dela foi batizada de Pergunte a Feia, ou Ask Ugly, e os links estão aqui nos posts e nos todos os lugares do Tchau Bela, vocês acham todos os nossos links. A Jessica trabalhou como diretora dos aplicativos oficiais da família Kardashian-Jenner e diz que se arrependeu profundamente. Ela, para se redimir, então resolveu criar uma coluna que questiona os padrões de beleza modernos, como, por exemplo, posicionar o Botox e o Xeomin como manifestações cutâneas de ageísmo. Não está errado. A Glass Skin e suplementos de colágeno como vilões e ameaças climáticas, que tem um monte de coisa sobre a origem de ingredientes, processo de extração, a purificação do colágeno, o descarte da embalagem e por aí vai. Ela é bem debochada, bem cômica, mas defende com muita verdade a ideia de que beleza é um assunto de saúde pública e política. E a gente concorda. Sim. A gente pode até achar que o conceito de bonito ou feio muda de pessoa para pessoa, mas o fato é que muda pouco, entendeu? A gente continua preso nesse ideal da Grécia Antiga, de uma norma muito eurocêntrica do que é beleza. Isso forma um tanto de cultura que a gente consome. Mas, fazendo essa pesquisa, uma das coisas que a gente leu e que é marcante e que se fala pouco é que, para os filósofos gregos, não existia beleza sem feiura. Então, não é necessariamente maniqueísta, né? Tudo por contraste, né, de certa forma. Exatamente, tudo coexiste. E segundo a neurociência, né, outro tema que a gente adora estudar, errado eles não estavam mesmo, porque eles comprovaram que o nosso cérebro utiliza os mesmos circuitos neurais para processar o que a gente acha agradável e também o que a gente acha repulsivo. E aí, para tentar ser um pouco menos abstrata, vou trazer alguns exemplos que a gente começou a notar, que fazem essa ode àquilo que a gente chama de feio em outros segmentos, porque aí você começa a conectar os pontinhos, fica muito interessante. Então, sei lá, na gastronomia, a gente vem vivendo aí movimentos como, aqui no Brasil, a fruta imperfeita, por exemplo, que, para diminuir o desperdício de alimentos, né, que no Brasil é altíssimo, ela faz envios de cestas de frutas e legumes que estão em perfeito estado de consumo, ninguém está sugerindo comer coisas que não podem ser ingeridas, mas que foram descartadas ou rejeitadas por supermercados porque não eram bonitos, não estavam no padrão. Então, você encontra uma cenourinha que tem um outro bracinho de cenoura, você encontra um tomate que não é redondinho, você encontra, enfim, todos esses outros formatos. Já na Netflix também tem uma série documental chamada Ugly Delicious, Feio e Delicioso, do chefe David Chang, que defende comidas amadas, mas que nunca tinham estima de alta gastronomia por não serem esteticamente atraentes. Não empratou, né? Só as comidas que a gente come na rua, Exatada. Bom, a gente viu Pobres Criaturas, um outro exemplo mais recente, bem pop, de estética, de look, que brinca com essa dismorfia dos corpos e que não deixa de ser desejável. E tem uma moda, né? Acho que o maior expoente da feiura que todo mundo ama é Prada. Isa trabalhou na Prada, ela não gosta de ficar falando, mas ela trabalhou na Prada. E a senhora Prada, que você pode contar, tem uma frase boa, né? Que fala que o bonito é burguês e burguês é o ó. Nossa, ela tinha essa linha sempre. Ela falava, tá muito combinando, tá muito perfeitinho, tá muito bonito, tá horrível, tem que mexer. E, de fato, a marca sempre foi precursora da estética ugly chic, sempre muito, inclusive, criticada pelo casting de modelos e de new faces que fazia, pelo uso das cores, e muita coisa que sempre foi considerada horrorosa, sei lá, muito marrom, né? Que tá bombando. Marrom, vi na Folha essa semana. Pois é. Um novo pretinho. E para citar um exemplo mais recente, que também tem dado o que falar, o Demna, não vou usar falar o sobrenome, mas da Balenciaga, a gente sabe qual é, também desafia o mercado de luxo, né? Com o fetiche da feiura, um feio meio transgressor, uma coisa meio underground chique. E Margiela, né? Old school, mas bombando também, né? Agora. O retorno dos que nunca foram, né? Eu acho que um grande exemplo foi o sucesso e retorno do Tabi, o sapato dele que parece uma pata de réptil, que não só tá bombando nas redes sociais, como tá sendo replicado por todas as marcas de fast fashion por aí. Pela primeira vez, sendo que é um sapato que tem 10. Bom, eu adoro a Ão aqui no Brasil.
Acho que é uma marca que tem volumes e assimetrias que confundem qual é a forma do corpo, que bomba nas turmas modernonas, time da pinga. E Crocs, né, gente? Eu amo Crocs. Isa Deson também. Nenhum sapato é mais xoxado nas redes. Entre a minha turma de amigas, teria Crocs do Jonathan Anderson, com cara de sapinho, entendeu? Que é mais esquisito ainda. Mas, enfim, acho que esse é um dos exemplos também disso que é considerado feio, mas que tá virando meio cool. Os fashionistas vão abraçando. Quando a gente olha para os números, Crocs triplicou o faturamento no ano passado, porque também se aproveita desse marketing dos haters para cair no gosto dos millennials, dos Gen Z, né? E a nova estética club, de certa forma. A gente tinha essas formas estranhas, esquisitas. A gente estava lá nos anos 90. Arredondadas e coisas assim. Então, eu quando olho aquela croque alta, eu acho igual aos sapatos clubber que eu tinha. Sim. E também a gente tem pessoas, celebridades, né, que personificam essa estética intrigante, né? E aí eu acho que a gente sempre aqui acabar falando um pouco dela, da Julia Fox, quando a gente fala disso, porque ela defende uma beleza esquisita, feia, fora do padrão de uma mulher que está sempre tentando só ser bonitinha, arrumadinha, perfeitinha. Porque Julia, vamos falar disso, mas já transitou pelo padrão total, né? Aí resolveu não estar no padrão, mas também porque quando quiser estar no padrão, pode não estar, né? Claro, mas ela brinca com isso, é um artifício. Eu gosto muito também da Doja Cat, que acho que ela Doida. produz esse efeito. Acho que numa das aparições mais recentes foi no Met Gala, ela foi maquiada pela Pat McGrath, das maiores maquiadoras do mundo, mas parecia que ela tinha chorado, assim, se debulhado em lágrimas antes de entrar no tapete vermelho. A Amanda e a Zendaya também estavam no Met com umas maquiagens esquisitas, mas menos perturbadoras, mais corretas, mas ainda assim esquisitinhas, né? Zendaya tava parecendo uma melindrosa dos anos 20, meio Galiano, sobrancelha triste. Amanda também tava com uma coisa, acho que meio cabelo meio prateado. Elas estavam meio Halloween, que eu sei que também o Met tem essa coisa de ser meio fantasiosa, mas já é legal não tá vestida esquisita e cara linda, né? Elas estavam um pouquinho fora do padrão. Assim. Eu acho que é resistir ao desejo de ser sempre a mais bonita de todas e brincar com estéticas. Acho que é meio isso aí que eu vejo acontecendo, né? Tanto que a gente está vivendo o que a Edson Mager, lá em 2018, tinha cunhado como a revolução da maquiagem feia. E isso reapareceu recentemente numa matéria do Guardian, com justamente tudo isso que a gente está discutindo, com um manifesto contra essa perfeição ultrafiltrada e padronizada que a gente vê que tá todo mundo com a mesma cara, seja pelo filtro, pelo Photoshop ou pelos procedimentos, né? Então, uma válvula de escape, uma forma da gente também usar a maquiagem para o que ela nasceu, que é brincar, já, né? Como diria RuPaul, a gente nasceu pelado, o resto é drag, né? Então... Acho que um bom exemplo é a Ugly Worldwide no Instagram, é o @ da Gisele, que é uma maquiadora, uma das precursoras dessa maquiagem feia, e muito antes de sobrancelha descolorida, chifrinho, que a gente tem visto no tapete vermelho bombar, ela já fazia essa história, tanto que ela passou de uma modelo para uma colaboradora fixa da Fenty, da Rihanna desde 2020 para ajudar a pensar a estética da marca. Emily Schubert é outra mestra da imagem que a gente acompanha por aqui, uma maquiadora de cinema, e ela cria uma fusão entre maquiagem de efeito especial, então coisa, né, realmente muito high-tech, e maquiagem real. Ela tem um livro chamado Beauty of the Beast, né, A Bela da Fera. Essa beleza feia dela transforma em imperfeições. Então, ela vai brincar com a sua espinha, ela vai transformar isso em arte, ela vai usar técnicas especiais para criar efeitos táteis ou 3D super realistas na pele, ou seja, realmente transcendendo e aí levando para um outro patamar. Tem essa tendência dos boys também, né? Que eles são muito privilegiados, né?
impressionante. É ainda nada surrealista, total Hollywood. Tem um outro termo que chama medium ugly, que é um meio feio. Só um pouquinho, esqueci. Enfim, que define pessoas que não respondem ao padrão de beleza convencional, mas ainda assim são vistas como atraentes. Nessa lista tá o Timothée, o Adam Driver, o Adrian Brody, Meus crush tudo. os meio feios. Mas aí vocês notam que esse termo deveria se referir apenas a homens brancos, né? E o privilégio deles serem esquisitos e não serem feios, a gente sabe que o mesmo não se aplica a essa prateleira das mulheres, né? Que são só binárias, bonitas ou feias. Eu acho que assim, aqui a gente está tentando mostrar essa crítica, né, aos estilos estéticos e culturas que estão cada vez mais difusos e a gente não consegue mais diferenciar, mas é muito importante entender que aqui a gente também está falando de um privilégio socioeconômico, né? Você tem que ser ator da Hollywood para ser meio feio, né? Vamos dizer assim. Porque padrão estético também tem a ver com classe social, né? Para tornar o feio aceitável. Uma roupa descombinada, comprada num brechó, pode ser considerada estilosa para todo mundo que veste? Ou a Balenciaga tem alta passabilidade nos fashionistas porque está vestindo gente alta, magra, europeia. Ou qualquer mulher que tenha um nariz grande pode ser considerada elegante? Provavelmente não, né? Essa é uma das discussões de uma matéria também super interessante que a gente deu na Vice, colocando esses questionamentos e, no final das contas, lembrando que o que as pessoas não escolhem pode ter mais impacto sobre a interpretação de quem elas são do que necessariamente elas vestem. E aí, por isso que a gente está falando de características físicas, em tese, imutáveis, se você não vai fazer cirurgia plástica. Tanto que o contraponto de toda essa conversa, e aí eu trago aqui um pensamento que foi da Jack Hadid, da Refinery 29, que é uma mulher preta, ela fala, cara, esse parecer indesejável quando você entra no lugar da mulher negra, não dá para fazer o que a Julia Fox faz, por exemplo. Tem um alto custo social, tem penalidades muito mais severas, né? E aí ela consegue justamente experimentar tudo isso, porque afinal de contas, no final do dia, ela é magra, ela é branca, ela não tem nenhuma deficiência e ela é famosa. Um dos vídeos que viralizou no TikTok no ano passado, especialmente no Reino Unido, mostra o visual padronizado de mulheres negras e elas falando que elas não queriam mais se sentirem obrigadas a parecerem perfeitas o tempo inteiro para serem aceitas pelo mundo externo. Então, preciso estar com o lace sempre arrumado, com a unha sempre impactante, que é algo que atravessa as mulheres de maneira geral, mas atravessa muito mais grupos minoritários, né? Para nós, essa discussão toda aqui não é sobre uma tendência passageira. A gente gosta do fato que essa conversa tem implicações profundas sobre como nós nos vemos e como a gente vai para os outros. Tá, de fato, acontecendo uma mudança, ou um desejo, pelo menos, por uma mudança, em relação a estéticas mais autênticas, uma rejeição desse hiperpadronizado, e uma redefinição daquilo que a gente considera atraente. Claro que aqui a gente está falando sempre no Tchau Bela de movimentos que estão começando, né, a se manifestar, tem ainda muitas camadas até isso realmente se alastrar. Mas a gente gosta de coisas polêmicas, interessantes e novas para trazer aqui, né? Estamos aí falando que desde a Grécia Antiga pouca coisa mudou. Não é que vai ser rápido, mas acho que interessante de ver a provocação acontecendo, né? Bom, por hoje é só. O Tchau Bela foi idealizado por mim, Isa Deson, e pela Vânia Goy. A gente trabalha juntos já há quase 10 anos pesquisando beleza, bem-estar e saúde. Esse episódio foi gravado no nosso escritório aqui em São Paulo e conta com o apoio de dados e insights exclusivos da Mintel Brasil. A gente tem pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa, da Ronda Dourado. O roteiro é da Catrina Carta Kovaric. A trilha do Chico Reginato. A identidade visual é do Nilo Alexandre. As artes dos nossos episódios são desenhadas pela Nubia Lima e a produção é do Felipe Sandoval. Tchau Bela é quinzenal, mas acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde você encontra todas as referências do que a gente fala aqui e outras coisinhas mais que a gente vai soltando ao longo da semana. Até lá! Tchau Bela!
seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.